juiz tem que entregar o quê? Julgamento. Um despacho, uma decisão, uma sentença. Mas é o nosso papel. Então, aqui, quando eu vi o resultado lá, tantas sentenças no grupo, aquilo me dá uma satisfação, não uma satisfação assim, a vaidade por vaidade, não, uma satisfação de estar, o judiciário estar entregando e acompanhar, e cobrar, saber cobrar, porque sem resultado não pode ficar na equipe, é impossível. E para isso a gente é testemunha, né? Porque se a gente tem um deslize aqui, já todo mundo sabe. O telefone E eu, como eu gostava muito de fazer sentença, eu não estou aqui contando vantagem, não preciso disso, mas foi uma forma, nesse NARGE eu não assinava, logicamente porque eu era impedido, mas eu era assessor. Né? Eu fazia, eu minutava a sentença, né? O NARGE, para quem não sabe, é um programa que tem o DNA do presidente. É algo que foi gestado por ele, a ideia dele. Então, eu queria saber a origem disso. Já veio de sua cabeça do início da sua carreira ou foi na diretoria do Foro? Não, foi a necessidade na diretoria do Foro. É porque nós fomos na diretoria do Foro da época do desembargador Leonardo, 2007, 2009. E em Goiânia, eu estava em Goiânia então em 95, 2005, 12 anos em Goiânia. E eu sempre, nesse período, antes de ser diretor do Foro, eu sempre ajudava a fazer sentença em Goiânia, era nomeado, tinha a extensão de jurisdição, os decretos eram de extensão de jurisdição. E eu fazia sentença em muitas varas em Goiânia. Chegando lá na diretoria, eu pensei, poxa, deu certo que entrou uma turma de magistrados substitutos naquele ano. Falei, poxa, eu tenho que aproveitar essa turma, reunir um grupo e colocar alguma assessoria para dar um apoio maior às varas de Goiânia. E assim foi feito e deu muito certo. Deu muito certo, a produtividade foi lá em cima e eu, como eu gostava muito de fazer sentença, eu não estou aqui contando vantagem, não precisa disso, mas foi uma forma, nesse NARGE eu não assinava, logicamente porque eu era impedido, mas eu era assessor. Né? Eu fazia, eu minutava a sentença, né? Então, os colegas que estavam no grupo, que seriam os coordenadores de hoje do NARGE, aproveitavam, não, eu também não perguntava, eles tinham toda a liberdade para olhar e definir, mas para mim foi importante também porque eu não ficava por fora da jurisdição. A gente que é juiz, nós que somos juízes, a hora que vai para a gestão administrativa, sofre muito no começo. Então eu sofri esse no começo da diretoria do Foro, poxa, eu não posso sentenciar, não posso. Lógico, depois com o tempo, são tantas frentes que não vai tomar conta, né, do nosso tempo. E naquela época não tinha a figura do auxiliar da presidência, do juiz auxiliar da presidência. Então, o presidente do tribunal usava o trabalho do diretor do Foro de Goiânia para as necessidades do interior, da gestão inteira. Então, o tempo foi, também a gente envolvia tanto que logo essa saudade dos processos, essa necessidade, ela era substituída pela correria mesmo. Mas sempre que eu podia, eu ajudava. E foi muito bom, e os colegas daquela turma que participaram, até hoje lembra, né, e para eles foi uma experiência bacana também, de ter contato com os processos. Muitos deles compõem o NARGE hoje. Pois é, muitos deles compõem o NARGE hoje. Né? Então, assim, a doutora Bretas, o Everton, o Leones, né, eles eram daquela turma, tem outros também, lógico, eu não esqueço aqui, mas o outro Stolinho depois também, né, então, assim, e esta iniciativa, na época, fez muito sucesso, sabe? Os colegas gostavam, os advogados gostavam do resultado, e o jurisdicionado também, né? Então, assim, quase assim, o sucesso que repete hoje, né, Alto, né, o Alto coordenador do NARGE, e a gente fica muito feliz com isso, porque eu sempre pensei, Reinaldo e Alto,
assim, não pode ser diferente. Eu tinha um compromisso com o resultado, com, no caso, sentenças. O juiz tem que entregar o quê? Julgamento. Um despacho, uma decisão, uma sentença. Mas é o nosso papel. Então, quando eu vi o resultado lá, tantas sentenças no grupo, aquilo me dá uma satisfação, não uma satisfação assim, a vaidade por vaidade, não, uma satisfação de o judiciário estar entregando a sua missão maior, que é o seu papel maior sendo desempenhado, que é o julgamento. No segundo grau de jurisdição, o senhor com certeza teve um desafio muito grande, que foi modificar a perspectiva, a partir do momento que o senhor deixa de decidir monocraticamente e passa a realizar o julgamento colegiado. Houve uma adaptação tranquila para o senhor ou alguma técnica que o senhor utilizou para modificar a atuação e trabalhar no colegiado? Olha, Reinaldo, eu digo o seguinte, eu falo e já comentamos anteriormente. O juiz que é produtivo no primeiro grau, que é um bom juiz no primeiro grau, ele tem tudo para ser um bom magistrado no segundo grau, um bom desembargador. Agora, o juiz que é devagar no primeiro grau, sem uma produtividade elevada, sem gestão, o juiz que só fica esperando os processos chegarem para ele, felizmente hoje já tem diminuído, né? Nós avançamos muito a nossa magistratura, é uma das melhores do país. Esse juiz vai chegar no segundo grau e vai ter dificuldade. Agora, aquele juiz do ritmo de vocês, do ritmo de muitos magistrados, que era o meu ritmo também, chega no segundo grau e ele vai estranhar esse ponto. A colegialidade muda. Sem dúvida que uma coisa é eu ter minha palavra sozinho e prevalecente na sentença. Outra coisa é defender meu ponto de vista no colegiado, e aí que entra também a grandeza e a beleza do colegiado, que eu levo meu voto convicto da certeza. Nossa, aqui é a melhor saída. Chega no colegiado, um colega traz uma outra visão, uma outra compreensão do tema, faz o relator refletir. Podemos melhorar muito o julgamento, mas eu tive uma experiência colegiada no primeiro grau das turmas recursais e me ajudou demais quando cheguei aqui no segundo grau, aquele julgamento das turmas recursais. Então, era de Goiânia na época, né, cada comarca tinha a sua turma, cada região. Então, o colegiado, para mim, eu cheguei no colegiado como juiz substituto de segundo grau. Mas fiquei poucos meses, 3 meses, depois já surgiu uma oportunidade de ser titular. Ele faz crescer todo o jogador no segundo grau. Porque tem que ter humildade para entender que a voz dele, o entendimento dele não vai prevalecer, sempre é um colegiado. Tem que ter abertura para admitir a argumentação, a fundamentação de outro colega. Tem que ter a sensibilidade para que talvez uma palavra ou uma frase que um dos membros do colegiado fala sobre o tema possa despertar uma outra saída, buscando sempre a justiça, logicamente, porque ninguém é dono da verdade, e talvez a minha compreensão, nós temos que ter essa humildade, não é a correta ou a mais correta, né? Não é a que vai prevalecer também, nem sempre. Você já me falou que você gosta muito do regimento interno, conhece muito, e em conexão com essa indagação do Reinaldo, o conhecimento também te ajudou nesse processo de adaptação central? O conhecimento, ele é fundamental. Né? O conhecimento em todas as áreas é fundamental, e o conhecimento no tribunal do regimento interno faz a diferença. Então, assim,
O conhecimento, tanto que hoje assim, o CNJ sempre incentiva o aprimoramento, nossas escolas, nós temos que correr atrás das informações, e estudar e atualizar, e ter conhecimento também das normas de disciplina e funcionamento do tribunal. Não só o regimento, mas resoluções do CNJ, resoluções do nosso tribunal. Por exemplo, agora nós estamos num período assim, de mudanças, de teletrabalho. Nós aprovamos uma resolução agora, poucos dias atrás. É importante que todos nós tenhamos esse ato administrativo ao nosso alcance, porque a gestão vai observar essa resolução. Todos os magistrados e servidores vão observar também essa resolução. Então, e durante todo aquele procedimento de uma sessão de julgamento, acontecem situações que o regimento interno soluciona. Aí, se não tem uma noção, pelo menos, do regimento interno, vai ter dificuldade para encontrar a saída na hora ou de ajudar o colegiado a superar aquela situação. Deixa eu fazer uma pergunta sobre a equipe agora, né? Porque a gente está falando muito da atuação do desembargador França, e ele é conhecido por nós aqui como um formador de equipe, né? E isso faz parte da gestão do juiz. E a gente sabe que a sua equipe é muito boa, a equipe que está aqui na presidência, que a gente conhece bem. Como é que faz? Qual que é a dica para formar uma equipe e como ela é importante no gabinete do desembargador? Eu não poderia deixar de falar, eu sei que você perguntou no geral, mas eu tive a felicidade hoje de tê-los na minha equipe. Olha o diferencial. Né? É claro que a minha equipe, uma coisa é a equipe lá do juiz de primeiro grau, com 2, com 3, com 4, é uma equipe com um número menor de componentes. Quando vem para o tribunal, é uma equipe maior, mais de 10. Se não souber, não tiver noção de como formar, acompanhar essa equipe e gerir essa equipe diariamente, o resultado vai deixar a desejar. Então, o primeiro ponto que eu tenho para formar a equipe é não fazer favor formando a equipe. Eu dizia sempre para a minha equipe de gabinete no tribunal: o dia de amanhã vocês ganham hoje. Ninguém tem garantia do cargo, nem eu tenho. Eu falava, nem eu tenho. Se eu derrapar, eu tenho que prestar conta. A equipe também. Então, mas ao mesmo tempo de uma boa formação, uma cobrança, também, logicamente, a gestão de pessoas exige que reconheça o trabalho, reconheça o valor, o respeito, etc, etc. Então, eu sempre fui muito feliz na formação da minha equipe, seja como desembargador, seja em primeiro grau também, agora como desembargador em equipe maior, e na presidência. Deus me iluminou para isso, mas eu sempre busco e olho o que é aquele que eu estou pensando em trazer para a equipe, qual que é a performance dele, o que ele já fez, quais são as perspectivas, porque se alguém já trabalhou numa área e não se despontou ou não correspondeu, a possibilidade dele ficar na mesmice numa outra oportunidade existe, mas pode acontecer que ele não correspondeu por falta da gestão do chefe. Se o chefe, talvez o gestor da equipe, orientasse, cobrasse, ele poderia ter avançado também. Então, eu já tive a oportunidade no começo, um membro da equipe ser fraco. Com o tempo, vai se encorpando, e depois se transforma num campeão de votos, um campeão de sentença, etc. Então, mas eu acho que o segredo é dar oportunidade para novas cabeças e acompanhar, e cobrar, saber cobrar
porque sem resultado não pode ficar na equipe. Eu explico sim. E para isso a gente é testemunha, né? Porque se a gente tem um deslize aqui, já todo mundo sabe. O telefone toca. O telefone toca. Se a gente deslizar, já sabe o que vai acontecer e outra conclusão. Pode pegar quem sai da equipe do desembargador que vai estar bem, porque já treina direitinho. Não, pois é, assim, isso eu fico feliz, isso é uma felicidade. Eu sempre falava para a minha equipe de gabinete do desembargador, eu falava, olha, vocês têm toda a liberdade para procurar melhorias no tribunal para vocês. Eu não fico chateado porque eu quero ver vocês todos bem, mas para isso vocês têm que se destacar aqui no meu gabinete, porque a notícia corre, a notícia corre. Então muitos iam e foram para ser assessores do gabinete, dos desembargadores. Para mim é uma felicidade, eu fico feliz do servidor crescer e mostra também que valeu a pena insistir com aquele servidor, em orientar o servidor, né?